Pessoal, eu quero falar com vocês de como seguir tendências dentro de um contexto maior. É uma coisa que eu vejo muita gente que às vezes se perde, né? Às vezes faz uma análise bacana, faz uma análise legal em um período maior, entende para onde o mercado pode ou provavelmente vai se desenvolver, mas depois não consegue aproveitar aquilo porque não consegue seguir uma tendência dentro de uma visão maior. Tá? Então, isso é muito importante a gente conseguir ver essa relação que existe entre diversos períodos, diversos time frames. Tá? Isso ajuda a gente a ter uma visão mais clara do mercado. Então, por exemplo, aqui, eu fiz um vídeo esses dias no meu canal, no YouTube, falando do inverno no Nasdaq. Coloquei esse nome, tá? O inverno no Nasdaq. E a gente pode observar que o Zatec, aqui o Nasdaq, está em uma tendência de alta já tem um bom tempo. E ele chegou aqui, ó, isso aqui que eu chamo da zona extrema, né? Acabou de bater na zona extrema faz alguns dias. E não só isso, ele também está na fase 4 do movimento de alta. Então tem fase 1, 2, 3 e 4 de alta. Então tem uma confluência de fatores bem grande aí, tá? A gente pode aumentar aqui, ó, colocar aqui mais dias. A gente vê o Nasdaq, e quando ele tocou, aqui ele tocou na zona extrema, não seria uma venda muito boa, porque ele ainda estava no começo, né, de uma tendência de alta, mas ainda assim funcionou. Aqui já seria uma venda um pouquinho melhor, né, o stop loss por tempo aí, e ajuste da operação teria dado bom, mas agora ele tocou na zona extrema e está na fase 4 do movimento de alta. Tá? Então, isso já dá para a gente uma ideia muito grande de possível queda. Tá? Agora, existe uma relação que eu gosto muito, é a relação de 10 a 20 vezes, mais ou menos, entre os períodos. Então, por exemplo, se a gente olhar para o gráfico diário e identificar um contexto que funciona, que faz sentido no gráfico diário, a gente pode muito bem analisar e procurar seguir aquela visão de contexto dentro de um período 10, 20 vezes menor, certo? Então, nesse caso aqui, qual que é a relação entre o gráfico de uma hora e o gráfico diário? 24 vezes, né? São 24 horas que tem dentro do gráfico diário. Então, 24 vezes não está tão distante. E o que a gente consegue observar? Olha só, aqui, ó, no gráfico diário, foi o toque que ele fez na região de interesse. Tá? Inclusive, deu sinal pelo indicador Razor por aqui e fez entrada de força vendedora. Aí, o que aconteceu depois? Vamos olhar, focar bem nesse pedaço aqui. O que aconteceu depois foi, o mercado tocou e fez um movimento de queda. Beleza. E aí, depois, fez uma retração forte e agora começou a cair de novo. Então, a visão de contexto, o contexto vem do gráfico diário. Tá? O contexto vem do gráfico diário. Vamos colocar aqui. Contexto. Contexto vem do gráfico diário. E como é que a gente pode olhar para esse contexto e entender uma tendência, por exemplo, no gráfico de uma hora? Olha que beleza. Então, ele fez aqui, por exemplo, o rompimento dessa linha de tendência de alta por aqui. Essa foi uma das linhas, tá? E aí ele fez esse movimento de força vendedora, fez uma retração mais fraca. Aqui, nesse ponto, ele fez o rompimento dessa linha de tendência de alta e agora está caindo. Então, no Nasdaq, nesse momento, juntando a visão de contexto do gráfico diário, a gente pode procurar por possíveis oportunidades de venda a partir do gráfico de uma hora, considerando a relação de 24 vezes maior, o gráfico diário, 24 vezes maior que o gráfico de uma hora. E aí a gente vai conseguir ver esses movimentos assim, ó. Impulso, retração, deixou rejeição bem forte aqui, né? Fez o rompimento desse ponto, tem chance de cair bastante mais. E aí dá para a gente procurar por possíveis oportunidades a favor da tendência de queda que pode acontecer, né? Está começando a acontecer no gráfico de uma hora, dentro de um contexto do gráfico diário. Então, se utiliza um contexto de um período maior para seguir tendência dentro de um período menor. E aí a gente pode, no período maior, que no caso
é o gráfico diário, procurar por pontos de interesse para entender até quando que a tendência pode acontecer, né? Pensar aqui, ó, esse ponto aqui atrás foi uma região de resistência, e aqui suporte. Então, se ele cair até aqui, pode ser que ele dê uma parada, né, depois de cair até aqui. Nesse sentido, quando a gente olha pelo gráfico de uma hora, né, pensando que ele tem chance de cair até aqui embaixo, a gente estaria falando de uma queda de 6%, o que dá para fazer muitas operações, né, em uma tendência de queda no gráfico de uma hora e vir até aqui embaixo, mais ou menos nesse sentido, tá? Então isso é muito útil a gente conseguir juntar a informação de dois períodos aí em situações diferentes para nos dar uma visão muito mais clara daquilo que está acontecendo no mercado e a gente conseguir seguir uma tendência dentro de um contexto maior.